Bom, o nosso texto base que nós escolhemos hoje para a nossa leitura é Lucas 13, verso de 1 a 5. Amém? Eu quero ler. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, vocês todos também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Amém? Eu quero orar, meninos. Pai Santo, queremos nos colocar na sua presença nesse momento, Senhor. Nós queremos pedir que a sua palavra, Senhor, possa encontrar corações preparados, Senhor. Que o seu Santo Espírito possa nos ajudar a entender a sua palavra, Senhor, da forma que tu queres, Senhor. Que a sua palavra possa fazer transformações em nossas vidas, Senhor. Amém. Amém. Bom, no contexto aqui, Jesus foi avisado por pessoas que estavam ouvindo a ele sobre uma tragédia que se abateu sobre alguns galileus. Eles estavam fazendo, eles foram martirizados por Pilatos quando estavam fazendo o sacrifício deles no templo. Jesus percebeu que ali, naquela conversa, estava se formando uma convicção muito errada de que só as pessoas que estavam excessivamente em pecado poderiam estar sujeitas à tragédia. Por isso, Jesus respondeu a essa pergunta que eles fizeram, a essa inquisição que eles fizeram, já com uma outra pergunta sobre culpa e a necessidade de perdão. Nos tempos de Jesus, e mesmo hoje, há pessoas que alimentam essa ideia. A ideia de que se você está passando por alguma tribulação na sua vida, é porque você está em pecado, é porque você tem alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus. Mas o Senhor fala na sua palavra que nós vamos passar tribulação aqui. Essa é a palavra de Jesus. No mundo tereis tribulação. Então, eu quero lembrar para vocês sobre Jó. Vocês lembram? Jó era um homem segundo Deus. Mesmo assim, ele passou pelo que ele passou. Então, Jesus, com esse questionamento, ele deixa claro, ele queria deixar claro para aquelas pessoas que estavam ouvindo, que não só que eles precisavam de perdão, que eles precisavam de arrependimento dos seus pecados. Mas não só eles, essa verdade é uma verdade para nós também. Nós também estamos na mesma situação que estavam aqueles homens, carentes de arrependimento nas nossas vidas. Essa verdade é tão preciosa e necessária para a nossa salvação, para a nossa comunhão com Deus, e infelizmente isso está sendo negligenciado nas igrejas, sempre foi ao longo do tempo, e nós vamos mostrar isso à medida que formos fazendo a nossa mensagem. A mensagem sobre o arrependimento, ela é e sempre foi muito necessária em todo o tempo. Hoje, mais no nosso país. Por quê? Porque nós hoje estamos vivendo um clima de evangelho, um clima evangélico no nosso país. Tá? Tudo favorece a isso. Nós vemos os artistas, dizendo que são convertidos. Ser evangélico está na moda. E nós temos ainda uma grande quantidade de cristãos nominais nas igrejas. Aquelas pessoas que vão crescendo nas igrejas, estão dentro da igreja, mas nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus. A isso nós podemos chamar de tradicionalismo nas igrejas, mesmo nas igrejas reformadas, vamos dizer. Por essa razão, existe o risco de a gente se acomodar com falta de arrependimento. E arrependimento não é um tema agradável de ser abordado. Por quê? Porque ela mostra que nós não somos perfeitos, nós estamos em erro, nós somos carentes de perdão
porque nós estamos constantemente afrontando a Deus com os nossos atos. E existem pregadores e pastores que, por acharem que esse assunto não é adequado para trazer ouvintes, eles, como isso não é bom para fazer discípulos, eles evitam, eles negligenciam esse assunto. Há igrejas e denominações inteiras que você ouve tudo sobre a palavra de Deus, você ouve sobre as bênçãos que Deus pode nos dar, você ouve sobre como é importante amar os outros, mas a mensagem imperativa do arrependimento, esse você ouve pouco. Sem contar aquelas denominações que têm um outro evangelho, que é o evangelho financeiro, prosperidade financeira e autoajuda. Todos nós conhecemos quem são essas igrejas. Então, esses sim evitam esse assunto a todo plano. O arrependimento ele não é agradável de ser tratado. O profeta Isaías não foi encerrado ao meio por dizer: tudo bem, Deus te perdoará. Nem Jeremias foi preso e deportado por dizer o seguinte: creia e declare vitória. Ele não fez isso, por isso ele foi preso e deportado. Nem tampouco João Batista, todos nós conhecemos a história de João Batista. Ele não disse para o Herodes, o tetrarca lá: sorria, Deus te ama. Não foi isso que eles fizeram. Tudo aconteceu de ruim com esses homens, porque eles pregaram sobre uma coisa: sobre o arrependimento, sobre a necessidade eminente do homem se arrepender. O homem precisa se arrepender. O assunto do arrependimento ele é tão importante, ele é de tal importância que foi a mensagem usada por João Batista para preparar a vinda de Jesus. Está escrito em Mateus 3, verso 1 e 2. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Também, para mostrar para todos a importância do arrependimento, esse foi o primeiro assunto abordado por Jesus, quando ele começou a pregar. Mateus 4, versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa pregação de Jesus aconteceu logo depois do episódio da tentação de Jesus no deserto. Também aos apóstolos, Jesus determina uma coisa: determina que eles deveriam pregar, ensinar o arrependimento pessoal para o perdão dos pecados. Isso está escrito em Lucas 46 e 47, eu vou ler para vocês. Ele diz: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Paulo também nos ensina isso. Paulo nos ensina que Deus exaltou Jesus para que nós pudéssemos nos arrepender e crer nele para a nossa salvação. Isso está escrito em Atos 17, versículos 29 e 30. Assim, visto que somos descendências de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata ou de pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Sempre que o povo de Deus, sempre que os homens foram fiéis à palavra de Deus, à mensagem de Deus, eles pregaram o arrependimento. Assim foi com Isaías, assim foi com Jeremias, assim foi com João Batista, dentre tantos outros. Porque essa é a mensagem da Bíblia. A mensagem é esta: que a necessidade de arrependimento pessoal de cada um de nós, individualmente, para que nós possamos chegar à conversão verdadeira e à comunhão íntima com Deus. É isso que a palavra nos ensina. Porque a razão, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as pessoas que estão na igreja e não teve um encontro verdadeiro.
Então, a razão de uma pessoa que não está arrependida de seus pecados, que gosta da maneira pecaminosa de viver, de ser, essa pessoa, nós já falamos mais de uma vez, não pode ter comunhão íntima com Deus. Se eu gosto dos meus pecados, se eu vivo bem com eles, como eu vou entrar na luz do Senhor? Como eu vou entrar na comunhão íntima com Deus? Eu não vou. Se eu amo o meu pecado, meu erro e iniquidade, eu vou rejeitar a Deus. Eu não posso atender a dois senhores. O arrependimento é uma atitude que precisa ser aquela virada de costas que nós podemos dar para o mundo, para aquelas coisas que nós fazemos e nós sabemos que é contra Deus. Nós precisamos virar as costas para o nosso pecado e escolher Deus como a nossa parte, nossa opinião, aqui, agora e também na eternidade. E tem pessoas que acham que isso é só atos externos e religiosos é o suficiente. Vocês lembram dos fariseus lá com João Batista? Eles tinham aparência de piedosos, mas João Batista não se enganou com eles não. O que João Batista disse para eles? João Batista cobra deles arrependimento verdadeiro. Cobra deles que, além de eles se arrependerem, eles precisam dar frutos do verdadeiro arrependimento. Frutos dignos. Arrependimento só de aparência, o arrependimento precisa ser mais do que aparência. Os profetas do Antigo Testamento diziam que as pessoas deveriam rasgar os seus corações, circuncidar os seus corações. Por quê? Porque havia um costume das pessoas demonstrarem arrependimento através das suas vestes. Eles rasgavam as suas roupas, vestiam pano de saco e sentavam assim. Então isso era uma demonstração externa. Aí os profetas ensinavam que o arrependimento precisava ser mais profundo, isso tinha que ser mais lá de dentro, só a aparência não dava. Assim sendo, o que a Bíblia nos ensina? Assim sendo, a Bíblia nos ensina que nós devemos viver em estado de verdadeiro arrependimento. Uma vez que nós somos pecadores, nós vamos estar fazendo coisa que não agrada a Deus a todo momento. Então nós temos que ter isso nos nossos corações. Precisamos estar em estado de verdadeiro arrependimento. E para vivermos esse estado de verdadeiro arrependimento, nós precisamos de tomar algumas atitudes. E isso vai nos levar ao nosso primeiro ponto. Mudança de nossas mentes com relação ao pecado. Na Bíblia, tem várias palavras que são usadas para definir arrependimento. Mas a principal delas é a metanoia, que significa uma mudança de mente. Ou seja, uma mudança de entendimento sobre o pecado. Antes, o homem natural poderia achar que está tudo bem na vida dele, que o pecado é uma coisa normal na vida do homem, que todos pecaram, eu peco também, mas eu não sou um cara tão ruim assim. Eu não matei ninguém, eu nem roubei hoje, não curei sinal. Por que Deus iria me castigar com tanta fúria? Por quê? Por que Deus iria me punir assim? Assim nós não acreditamos que nós estamos em real perigo. Assim nós achamos que está tudo bem. O arrependimento é quando você muda de ideia sobre esse assunto. Você muda a sua mente. Você toma conhecimento real. Você entende que o que você está fazendo, o que você faz de pecado, é uma afronta a Deus. Uma afronta a esse Deus santo, puro e verdadeiro. E que esse Deus é poderoso para fazer você ter uma vida infeliz, uma vida de sofrimento e infidelidade por toda a eternidade. Quando você toma atitude, quando você faz essa mudança de mente, você compreende verdadeiramente isso, você entende, aí você tem disposição para mudar as suas atitudes. Antes de compreender o real perigo que você está, você não vai ter essa disposição de mudança. Uma pessoa que é convencida por moda ou por tradição, ele não tem essa disposição. O homem só é capaz de se arrepender verdadeiramente dos pecados que comete quando ele cria convicção do pecado, quando ele sabe que em Deus não há injustiça, quando ele castiga o pecador não arrependido. Quando ele cria essa convicção, aí ele pode chegar ao arrependimento. A segunda coisa
uma tristeza profunda pelos nossos pecados cometidos. Os que dizem que conhecem a palavra de Deus deveriam se entristecer por conta dos pecados que praticam. Nós deveríamos nos entristecer quando nós pecamos, quando nós praticamos os pecados. E fazemos isso todos os dias. Aí uma pergunta: o pecado que você comete te entristece? Será que nós ficamos tristes? Pergunte a você mesmo. Se o seu pecado não te entristece, pense bem. Porque se o nosso pecado nos entristecesse, como deveria, com certeza nós teríamos menos gente pecando no seio da igreja. Pelo menos pecando hipocritamente. Nós até vemos pessoas entristecidas, não vemos? Por conta dos pecados e transgressões. Mas sabe quando? Quando o cara é feito com a boca na botija. Aí ele não pode, sabe, aí o trem tornou-se público. Aí ele não pode negar, aí ele fica triste. Mas ele não fica triste com os pecados, ele fica triste com os resultados do pecado. Os resultados do pecado. Resultados visíveis, perdas pessoais por conta desses pecados. São casamentos, famílias que estão destruídas, desmoralização pessoal, em alguns casos até prisões. A gente vê aí na televisão. Nós vemos isso todos os dias, só ligar a televisão no jornal aí, você vai ver os absurdos. A terceira coisa, o terceiro ponto, repulsa pelos nossos atos pecaminosos. Salmo 38, versículos 17 e 18, está escrito: estou a ponto de cair, a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa em angústia, confesso a minha culpa em angústia, estou por causa do meu pecado. O rei Davi nos fala no Salmo 51, aquele fato da infidelidade dele lá com aquela mulher, a Batseba. Ele nos dá uma ideia de como deveríamos nos sentir com relação aos nossos pecados. Nas suas palavras, podemos perceber que ele tem até repulso de si mesmo, por conta dos pecados. Davi se sentia enojado, enjoado com seus pecados. Ele chega a pedir que Deus o lave. Isso está escrito no Salmo 51, versículo 7. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei branco, mais branco do que a neve serei. Então é isso. A atitude de arrependimento que a Bíblia nos ensina passa por uma mudança de mente, que é a metanoia, pela tristeza por nossos atos pecaminosos, por fim, por enjoo, nojo, abominação, repulso pelas nossas atitudes, nossos atos pecaminosos. Precisa ser assim. Mas tem um outro elemento que precisamos abordar também, que completa isso que nós falamos. Porque se arrependimento só nos levasse a isso que nós falamos, mudança de mente, tristeza e nojo, com certeza nós iríamos chegar a um momento que íamos cair em desespero. Mas tudo isso, essa mudança de mente, essa tristeza e esse nojo, precisa ser transformada em alegria. Qual alegria? A alegria do alívio, a alegria da vida plena com Deus. O arrependimento, segundo a Bíblia, precisa nos aliviar e nos levar para junto de Deus, nos levar à comunhão íntima com Deus. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo nos ensina isso, quando da sua carta, segunda carta aos Coríntios, ele diz o seguinte, em 2 Coríntios 7:9: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não ao remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Assim nós podemos entender melhor aquela situação que aconteceu entre Pedro e Judas. Os dois pecaram. Pedro negou a Jesus, negou que o conhecia. Depois ele se arrependeu. Ele buscou a Deus para receber o perdão dos pecados. Enquanto Judas se arrependeu, mas o que ele fez? Ele buscou a morte. Tristeza para a vida e tristeza para a morte. Foi isso que nós vimos. Judas, em sua tristeza, o que Judas faz? Judas volta ao templo, ele procura homens que não queriam saber do sofrimento dele.
Tá? Aí o que ele faz? Essa tristeza que ele estava sentindo se transformou em remorso, e o remorso o levou ao suicídio. Já Pedro não. Pedro o que faz? Pedro chora amargamente por seu pecado, porém procura perdão de Deus. E desse modo, ele procura perdão daquele Deus, daquele mesmo Deus que ele havia negado. Mateus 26, verso 75 está escrito: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Davi também retrata muito bem isso no Salmo 51. Quando ele, arrependido por ter cometido o pecado de adultério lá com a Batseba, ora a Deus pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo a Deus que Deus restitua a ele a alegria da salvação. Ele não tinha perdido a salvação, mas ele tinha perdido a alegria da salvação, a alegria da intimidade com Deus. Isso ele tinha perdido. Então ele ora para que Deus renove isso nele. Isso está escrito em Salmo 51, versículo 12. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então essa é a vontade de Deus, que nós nos arrependamos, que nós fiquemos prontos para obedecer a Deus. A insatisfação com nossos atos pecaminosos, a tristeza provocada pelos pecados e a mudança no conceito sobre o pecado nos leva ao arrependimento segundo a vontade de Deus, ou seja, a conversão verdadeira. Precisamos passar por isso na nossa vida. Essas atitudes que vimos precisam levar o homem a evitar o pecado a todo pano, como dizem os marinheiros, né? Para não pecar de maneira alguma. Nós precisamos estar fugindo do pecado. Não igual as pessoas que nós vemos na televisão. Nós pegamos a televisão lá no Cadeia Nele e a gente vê assim, a ufa de pessoas chorando, arrependidos do pecado que cometeu, né? Ele não vai mais roubar, não vai mais bater na esposa, não vai fazer mais um tanto de coisa. Mas ele sai de lá, logo depois ele está incorrendo nos mesmos pecados, nos mesmos erros. Que arrependimento é esse? Será que nós estamos tendo arrependimento segundo a vontade de Deus? Ou nós estamos ficando arrependidos dos nossos pecados em função da consequência que isso traz para nós? Mas não, arrependimento é bom que ele venha, mesmo se for pelas consequências. Assim como aconteceu com Davi. Davi, Natan, teve que botar o dedo na cara dele, porque senão ele não ia perceber o pecado dele. Quando Natan disse para ele: você é um homem, aí ele caiu em si e viu o pecado dele. Então, seria bom que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados pela afronta que nós estamos fazendo a Deus, e não arrepender dos nossos pecados devido ao resultado disso na nossa vida, resultado visível. Agora, nós queremos ver um filme que vai nos explicar um pouco mais transparente. Pablo, você pode colocar o filme para nós, por favor? E aí, gente boa, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento é uma tristeza e o remorso também é uma tristeza. Então, qual é a diferença? O arrependimento é uma tristeza por causa do pecado ou por causa do erro, aquilo que nós fazemos de errado, aquilo que é uma ofensa contra Deus. Já o remorso é uma tristeza pela consequência do pecado. Essa é a definição. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um vizinho, mas eu odeio meu vizinho, eu não aguento meu vizinho. Eu resolvo então ter uma ideia magnífica: matar o vizinho e fugir e morar no Paraguai. Então eu saio e começo a fugir do Paraguai naquela corrida toda, mas eu sou pego. E eu vou para a prisão. Na prisão você vem me visitar. E eu estou sentado numa cadeira com as duas mãos no rosto, chorando. Ah, que besteira que eu fiz, que besteira que eu fiz. Aí eu pergunto: o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo tristeza. Mas é arrependimento ou é remorso?
Eu estou sentindo tristeza porque eu matei alguém, ou estou sentindo tristeza porque eu fui preso? Ou seja, se eu não fosse preso, eu estaria feliz lá no Paraguai, feliz de ter me vingado do meu vizinho. Bom, esse tipo de conceito se aplica a muita coisa. O aluno, por exemplo, não estudou, mas ele só fica triste quando ele não passa no exame. Está vendo? Não estudar é o erro, mas ele só está triste pela consequência. Ou então nós estamos dirigindo, nós passamos pelo semáforo vermelho, mas quando a gente leva a multa, aí sim nós ficamos tristes. Isso é remorso e não arrependimento. Ou, por exemplo, na vida profissional. O chefe de telefone diz que já fez os relatórios, falou, estou quase terminando. Como você está quase terminando, ele pega, sai da sala dele, vai lá na sua sala e fala assim, termina aí que eu preciso levar. Mas na verdade você nem começou. Então você está triste porque você foi pego, não porque você deixou de fazer ou mentir. E na parte moral também é a mesma coisa. O cara faz sexo antes do casamento, mas aí ele só fica triste quando a menina está grávida. Se ela não está grávida, ele continuaria errando do mesmo jeito, e ofendendo a menina, a Deus, ao rapaz, mas como ela ficou grávida, então aí essa tristeza toda. Está vendo? A nossa tendência é sempre ter os remorsos pelas coisas que fazemos e não verdadeiro arrependimento. Um caso que tem na Bíblia é de Pedro e Judas. Pedro diz lá em Mateus 26, 75, quando o galo cantou, ele chorou amargamente, saiu e chorou amargamente. Ele sentiu tristeza. Como é que nós sabemos que foi a tristeza verdadeira? Que é o arrependimento. Porque depois ele mudou. E Judas? Judas, alguns versículos para baixo, em Mateus 27, versículo 3, diz que ele, tocado de remorso, ele procurou os sacerdotes. Agora, o sacerdote poderia ter usado aquela tristeza inicial dele para levar o arrependimento, mas os sacerdotes não estavam bem ali. O que aconteceu? Ele se matou. Então, o remorso sempre conduz a um erro maior. Ele conduz a gente à morte e, em termos espirituais, à morte eterna. Por isso, Pedro, esse mesmo Pedro que se arrependeu, ele escreveu num dos sermões dele e falou o seguinte, e diz lá em Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Vamos imaginar o seguinte, você está tocando a sua vida normalmente rumo à perdição, né? A sua vida normal sem Deus. Mas aí alguém lhe fala de Jesus. Jesus que morreu na cruz, Jesus que entregou a sua vida para tirar você dessa vida que você está vivendo. E aí você escuta aquilo, aquela luz de Cristo bate em você. O que Deus pede de você? Primeiro existe um ponto chamado arrependimento. Depois existe uma curva chamada conversão. Arrependei-vos e convertei-vos. Você tem que virar a sua vida para Jesus e passar a viver para Jesus. Bom, esse conjunto de arrependimento e conversão é uma coisa só. A Bíblia chama isso de novo nascimento, o início da nova vida com Cristo. Bom, deu para entender? A gente se vê de novo por aí, numa outra lição por lá. Eu acho que mais claro que isso é difícil, né? Bom, depois do que foi exposto, depois do filme que nós assistimos, que é bastante claro, nós temos uma pergunta para os irmãos. Para aqueles que têm certeza da salvação, para aqueles que são salvos, será que nós temos sentido mal com os nossos pecados? Principalmente os pecados recorrentes, irmãos. Será que nós temos sentido mal com eles? Aqueles que nós fazemos na família, quando nós somos grosseiros com nossas esposas, quando nós somos grosseiros com o nosso marido, quando nós somos grosseiros com os nossos filhos, quando nós estamos no trânsito, furando o sinal vermelho, né? Não tem ninguém olhando, ninguém vai ver, não tem uma amarelinha aí para depois a gente falar que a culpa é dele, que está fabricando a multa. Né? Quem nunca ouviu falar isso, faz aquele multa dos amarelinhos? Todo mundo fala.
Não é aquele pecado que nós estamos fazendo no trabalho, quando nós deveríamos estar trabalhando, nós estamos comportando, ou vendo filmes, fotos indecentes na internet. Será que isso toca os nossos corações? Ou será que nós vamos esperar acontecer como aconteceu com Davi? Será que nós só vamos nos arrepender dos nossos pecados quando nossos pecados forem expostos? Ou vamos ter uma atitude de arrependimento constante? Nós somos chamados para isso, para ter atitude de arrependimento constante. Devemos ter essa atitude não só quando nós somos expostos. Nós devemos temer a luz de Deus e não a luz dos homens. Então nós precisamos buscar isso. Buscar essa atitude. Vamos pensar nessa mensagem durante a semana e vamos ver. Para não esquecer desse assunto. Esse assunto é importante. Outra coisa. Agora eu vou falar para outro grupo de pessoas. Para aqueles que a palavra de Deus não toca. Para aqueles que a palavra de Deus não falou nada. Para aquele que se acha bom. Fala, não, eu sou bom mesmo. Porque eu já estou com o meu passaporte carimbado. Eu não preciso desse negócio de pecado, isso é bobagem. Isso é, sabe, para dominar os santos. Mas nós sabemos, uma coisa é certa. A morte é um exemplo passageiro na vida das pessoas. Sabe, eu não sei porque a gente está preocupando com a morte. Porque aqui nesse mundo nós só vamos morrer uma vez. Não vamos morrer mais uma. E a gente fica pensando nisso. A palavra de Deus diz que ninguém é bom. Sabe? Que não tem ninguém bom. Que todos pecaram e precisam da misericórdia de Deus. Precisam tomar posse do sacrifício de Jesus. Para que isso nos livre da ira vindoura. A palavra de Deus também nos ensina que não está tudo bem, como nós vimos no começo. O pecado na vida do homem não é uma coisa normal. E que sim, você está em real perigo. E você tem agora a oportunidade de buscar a salvação. Então nós devemos pensar nisso. Você deve pensar nisso. Porque a sua salvação e a sua vida eterna depende do seu arrependimento. A hora é essa, o momento é esse. Amanhã pode ser tarde demais. Porque Jesus vai voltar. E quando ele voltar, a luz vai embora de vez no mundo. Então agora nós podemos receber aquela luz que nos atrai. Amém?